Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco tenta aí resolver a situação do argentino Germancano e ele já teria sido oferecido a um clube da Série A. Vamos falar da situação do argentino, também a busca do Vasco por um novo diretor de futebol da equipe. Também vamos falar dos treinadores aí que estão em pauta. Quem sabe o Vasco já estaria tentando buscar informações de alguns técnicos. Vamos trazer esses nomes aqui para vocês. Mas antes, já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Também vai lá no meu outro canal Expresso Vasco, dá uma moral lá, se inscreve lá pra gente chegar a 14 mil inscritos. Meu segundo canal do Vasco também tá lá para trazer notícias para vocês. Bom, pessoal, o Vasco passa por uma grande reformulação aí no seu departamento de futebol. Muitos jogadores irão deixar o Vasco, alguns jogadores não vão renovar os seus contratos e deixarão o nosso Vasco, né? O Vasco que ontem jogou contra o Vila Nova e um jogador que pode deixar o nosso clube, que tem um contrato vencendo no final dessa temporada, encheu os olhos do torcedor. O torcedor vascaíno quer que o Daniel Amorim continue aí na próxima temporada. Ele sempre que entrou dentro de campo correspondeu aí o que o torcedor esperava. Ontem fez um golaço, né? Um golaço de cobertura. Com certeza é um jogador interessante para a próxima temporada. Não é um cracaço de bola, não é, por exemplo, um Germancano, mas os números dele são muito bons e ele faz gol aí quase todo jogo que ele entra, né? Extremamente importante a manutenção do Daniel Amorim, pelo menos para compor o elenco na próxima temporada. Ele pode chegar a ser um jogador importante em 2022, já que vale lembrar que o Vasco vai permanecer na Série B e não vai ter a mesma cota aí que tinha na Série A. Não tem como contratar craques, não tem como aí contratar jogadores de qualidade. Vai ser mais ou menos esse tipo de jogador aí que a gente vai ter que ter no elenco. As contratações vão ter que ser acertadas, não refugos, como fez aí o Alexandre Passo nessa temporada, e por isso que o Vasco não subiu, né? Contratou jogador que estava encostado no Bahia, contratou jogador que não entrava em campo desde novembro de 2020, trouxe o Romulo, que era um ex-jogador em atividade, entre outros vários nomes que não deram certo, o Vanderlei, reserva do Paulo Vitor no Grêmio, muitos nomes aí que deram muito errado com a camisa do Vasco, e infelizmente o Vasco, o torcedor vascaíno, pagou o pato com essa permanência na Série B. E o Vasco tem que acertar aí, e primeiramente tem que acertar com o diretor de futebol. Se contratar um Zé Ninguém, se contratar um Alexandre Pássaro, por exemplo, da vida, não vai subir no outro ano porque ele vai fazer péssimas escolhas. Assim como vem sendo no Vasco há muito tempo. O Vasco não tem como costume acertar nas contratações de diretor de futebol. O melhorzinho, ou melhor, o menos pior que o Vasco teve nesses últimos anos foi o André Mazzucchi, que trouxe o Germancano e o Martim Benítez pro Vasco. Mas de resto foi uma negação, né? Alexandre Farias, que trouxe Ribamar, entre outros caras pro Vasco. Depois veio o Zé do Táxi, o ano passado, que ficou bancando essa permanência do Ricardo Sapinto no Vasco, que foi determinante para a queda para a Série B em 2020, porque ele que queria esse treinador a todo custo no Vasco. E quando ele saiu do Vasco, o Vasco já estava praticamente rebaixado, né? O Luxemburgo chegou, nada pôde fazer ainda, tinha umas expectativas em cima do Lucha, só que o time era muito ruim e não conseguiu fazer absolutamente nada e acabou caindo. Tudo isso devido aí às péssimas escolhas na gestão do futebol do Vasco. A gente espera que o Jorge Salgado contrate o Alexandre Matos, que é o nome que o torcedor vascaíno quer ver à frente do Vasco. Na minha opinião, é o único nome disponível aí para ajudar o Vasco. Os outros, cara, não sei se vai dar certo, porque na minha opinião é um nome experiente, é um nome que conhece muito o futebol, é vitorioso, sabe montar elenco de futebol para ganhar título, para ganhar coisa, e a gente espera que o Vasco faça uma Série B e ganhe essa Série B e volte para a primeira divisão sem susto em 2022, porque o torcedor não merece esse sofrimento. Quinta temporada que o Vasco vai jogar a Série B, meu amigo. É impressionante. Ontem o Vasco chegou à marca de 150 jogos na Série B. É um absurdo. É ridículo a gente ver um número desse, cara, um time tão grande como o Vasco passando por essas humilhações, cara, e vendo aí os nossos rivais todos na primeira divisão e o Vasco afundado na Série B. E vamos ver se o Alexandre Matos vai fechar com o Vasco, porque ele tem experiência e o nome já teria agradado sim a diretoria do Vasco, que já busca informações, ver se ele vai ter interesse sim em dirigir a nossa equipe. Vamos aguardar, ver se vai adiante essas negociações. Se surgir um outro nome, vamos trazer aqui no nosso canal também. Pessoal, agora vamos falar aqui de saída de jogadores, né? O Germancano, que tem o seu contrato se encerrando no próximo dia 31 de dezembro, de acordo com o site Bola VIP, teria sido oferecido ao Internacional de Porto Alegre, que está na primeira divisão. Assim como o Andrei, né, que teve informações que ele estava negociando com o Internacional, já tinha até mesmo um acordo verbal com o Inter, só que até o momento não tem nada fechado. Inclusive o Andrei entrou até dentro de campo ontem, sendo que ele nem vai jogar mais com a camisa do Vasco. E o Germancano passa por essa mesma situação. Eu tenho quase certeza absoluta que ele não irá
ficar no Vasco, né? E de acordo com esse site, o jogador foi oferecido ao Internacional, só que o Internacional se assustou com o salário do jogador, assim como foi o Ceará, que teria sido o primeiro time a buscar informações do Germancano antes de acabar a Série B, né? Bem antes mesmo. O Vasco ainda tinha chance, se eu não me engano, de voltar para elite. O Ceará já teria ido atrás do Cano, só que se assustou com o salário do atleta. O empresário do Germancano teria pedido cerca de 400 a 500 mil reais aí de salário para o Internacional, e o Inter teria se assustado com esse salário aí que o argentino recebe no Vasco. Como eu falei alguns vídeos atrás, o Germancano foi o único jogador desses aí do elenco do Vasco que manteve o seu salário de nível de Série A, né? O Vasco caiu para a segunda divisão, a cota diminuiu drasticamente aí da televisão. O Germancano ainda conseguiu manter o seu salário que ele recebia quando estava jogando em 2020 com o Vasco na primeira divisão. Isso, quem vem buscar informações do Cano acha que ele recebe 150 mil, que ele recebe 200 mil, e não é. Na verdade é 400, 500 mil que ele deve receber aí, em torno disso que ele recebe com a nossa camisa. Deixa aí nos comentários se você acha que o Germancano vai deixar o Vasco. O Internacional aí parece que se assustou com os salários que ele recebe, e também o Ceará já está totalmente descartado uma ida dele para o clube cearense. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar aí da busca do Vasco por treinadores, né? Que falou aqui que é importante o Vasco contratar um diretor de futebol, mas essa contratação do diretor, a definição logo do diretor, vai ser totalmente importante para o Vasco fechar com um novo treinador aí para a próxima temporada. A escolha que a diretoria fizer vai refletir, lógico, na escolha do treinador, né? E nomes começam a ser especulados a todo momento, né? Ontem se falou aí do Mano Menezes, também aí do Roger Machado e também do Guto Ferreira. Guto Ferreira teve uma oportunidade de vir treinar o Vasco nessa temporada, ele não conseguiu fechar com o Vasco, fechou com outro clube, e agora volta à tona o nome dele aí sendo especulado no Vasco. Até o momento esses nomes seriam os mais fortes aí para tentar, quem sabe, vir treinar a nossa equipe. Só que o fato é que o Mano Menezes e o Roger Machado estão desempregados, o Guto Ferreira está trabalhando. A gente espera que o Vasco tente aí definir logo o seu diretor de futebol para começar logo o planejamento para 2022, porque não tem mais nada para disputar, cara. A Série B vai ser só laboratório para usar jogadores da base. Não consegui entender o porquê que o Fábio Cortez utilizou ontem o Andrei, jogador que não vai ficar dentro do Vasco. Morato também não vai ficar no Vasco, entre outros nomes, Leandro Castan, jogadores aí ridículos que não tem mais que continuar no Vasco. Ele continuou dando oportunidade para ele. Só que por outro lado eu gostei da entrada do Daniel Amorim ao time titular, também gostei da volta do Juninho ao time profissional do Vasco. Também deu mais minutos aí pro João Pedro, que sempre entrava com o Fernando Diniz faltando 1 ou 2 minutos de jogo, né? Também deu novamente a oportunidade aí pro Matias Galazzi, que na minha opinião não foi tão bem no jogo ontem, e também aí o Caio Lopes, que voltou aí a atuar novamente no time do Vasco. Acho que esses jogadores deveriam continuar jogando aí até o final da Série B. Esses medalhões aí que não vão permanecer no Vasco não deveriam sequer ir pro banco de reservas. Eu acho que o Vasco deveria já liberar eles para férias, já terminar logo o contrato deles e sentar com os jogadores e falar: a gente não vai renovar e você vai sair do clube. Pronto, cara, é simples. E não utilizar mais os jogadores, pegar lá no sub-20, pega lá as peças que estão faltando, lateral direito, pega um lá, tira esse Léo Matos, cabaço do Vasco, tira esse Zeca do Vasco, pega um goleiro da base, ou pega o House, tá no banco, né? Eu vi até torcedor zoando, né, que o House é bala, né? Mas é goleiro do Vasco. Tem que pegar ele e colocar ele como titular para ver se ele vai ter capacidade de continuar para a próxima temporada, né? Lucão já demonstrou inúmeras vezes que não tem a mínima capacidade de ser goleiro do Vasco. Para compor elenco, talvez para ser o terceiro goleiro ele seja interessante, mas para ser titular ou segundo goleiro, que sempre são requisitados no Vasco, eu acho que não tem condições nenhuma. Ele é um frangueiro de primeira, na minha opinião, não tem como insistir com esse goleiro, né? Ou emprestar ele para ele pegar mais experiência, quem sabe volta um pouco melhor, mas eu acho que não tem condições. Até o momento o Lucão tá falhando muito e vem deixando muito a desejar. O torcedor tinha uma grande esperança em cima desse goleiro. Eu elogiei ele aqui, outros youtubers elogiaram, muitas pessoas chegaram a elogiar o Lucão, só que ele, com o passar do tempo, mostrou que não tem futebol ainda o suficiente para ser goleiro titular do Vasco. Vamos aguardar essa definição logo do novo técnico do Vasco. Na minha opinião, o Roger Machado é um nome que me agrada, o torcedor também do Vasco. Gostaria de ver o Dorival Júnior no Vasco. Eu vi algumas pesquisas aí que muitos querem a volta do Dorival Júnior, que está sem clube. E sempre deu desculpas pro Vasco quando o Vasco foi atrás dele. Não sei se dessa vez ele vai aceitar, até porque de alguns dias atrás ele deu uma declaração que gostaria de voltar pro Santos. Nunca vi ele falando que gostaria de voltar pro Vasco. Deixe aí nos comentários qual técnico você gostaria de ver aí no Vasco treinando a nossa equipe em 2022. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos e é nóis. Vascão!